Começa agora, Semana Especial da Páscoa. Oi, gente! Oh, coisa boa esse nosso encontro. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade. Mais uma vez a gente está chegando aí em sua casa, no seu trabalho, em sua vida, em seu coração, com uma mensagem toda poderosa. Semana especial de Páscoa aqui na Rádio Novo Tempo, Marcas de Cristo. E durante toda a semana nós estudamos temas muito interessantes, muito impactantes, que realmente tocaram o fundo do nosso coração. Nós percebemos o quanto Jesus valoriza a nossa vida, o quanto Ele é capaz e poderoso de nos libertar dos nossos pecados, do quanto Ele pode nos ajudar a reconstruir nossa família. Você gostou? Tem mais. Hoje é a última manhã dessa semana especial e nós vamos ver como Jesus pode agora transformar vidas. Você precisa de transformação? Talvez você tenha aí aceitado o convite de um ouvinte da Rádio Novo Tempo, de alguém da igreja, alguém da vizinhança, que te disse: olha, a Rádio Novo Tempo durante essa semana tem mensagens especiais para você. Que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua audiência, sua amizade. Meu nome é Rose Andrade, nós estamos com você nessa manhã mais uma vez e também estamos no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você que está me ouvindo pelo rádio, dá uma acessada aí no YouTube, que você inclusive vai poder conhecer um pedacinho do nosso estúdio. Conhecer também o nosso pastor, o pastor Ezequias Guimarães, que esteve com a gente durante toda a semana e hoje ele passa por aqui para encerrar essa nossa campanha, essa nossa semana, conhecendo cada vez mais as marcas de Cristo. Pastor, última manhã, bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, queridos, Deus abençoe a todos vocês. Olha, foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui na Rádio Novo Tempo. E passou tão rápido, né? Temas tão agradáveis de se ouvir, né? E de interesse muito grande de todos nós, né? É verdade, porque são temas do nosso cotidiano, isso, né? Do dia a dia, da nossa vida. Tem todo um contexto ali diário mesmo. Agora, pastor, nesse cotidiano, eu posso dizer que no nosso cotidiano dessa semana o senhor fez parte e a gente conheceu um pouquinho do seu ministério. Já sabemos que o senhor conhece todo o Brasil. Inclusive as comidinhas saborosas lá do Pará, que o senhor inclusive ainda pode degustar em casa, né? O pessoal presenteia o senhor sempre. Agora, uma curiosidade, rádio. A rádio já fez parte da sua vida de uma forma mais próxima? Olha, a rádio fez parte da minha vida, acho que mais do que as pessoas imaginam, porque só existiam duas rádios no Brasil, no Espírito Santo. Nessa época eu era departamental de comunicação em Manaus, e eu fui chamado para Belém para a implantação da terceira rádio no Brasil, que é a Rádio Novo Tempo, lá de Belém. Se eu não me engano, já faz muitos anos, era 1040, se eu não me engano, a frequência, a Rádio Novo Tempo. Eles compraram, era uma rádio chamada Rádio Guanabara, o Dr. Milton Afonso deu dinheiro, e eu fui incumbido de reformular, montar a rádio. E foi uma experiência assim, muito gratificante na minha vida. Quando, não me recordo exatamente a data, nós levamos a igreja toda lá para o Coqueirão. Aqueles que são de Belém sabem do que eu estou falando. Levamos lá para o Coqueirão. E aí, às 16 horas de um sábado, as ondas da Rádio Novo Tempo começaram a chegar na casa dos nossos ouvintes. Foi uma emoção muito grande. Eu faço parte dessa história. Ô, pastor, agora já é FM, sabia? Sim, eu sei. E agora temos mais de 9 retransmissoras lá. Estamos trabalhando para que elas aconteçam, mas recebemos a autorização. Fiquei sabendo que Altamira, Santarém vão receber o sinal da Rádio Novo Tempo. Que bênção. Uma sementinha que o senhor um plantou. abraço para aqueles que fazem parte da história antiga lá da Rádio Novo Tempo. Deus abençoe vocês. Gente, muito bom a gente falar de Rádio Novo Tempo, porque a gente está falando de vida, de transformação de vida, de companhia, de pregação do Evangelho, não é? Bom, eu estou falando de vida aqui, mas a gente estava pensando aqui, conversando e lendo, né, sobre como os dias são difíceis e como a morte, ela bate a nossa porta todos os dias, não é? Todo dia existe risco de perdermos a nossa vida, de perceber alguém, de vivenciar o luto de alguém que a gente ama, perdendo a vida. Tão difícil, não é? É muito difícil essa situação. Mas a gente quer dizer para você, através desse guia de estudos da Bíblia aqui, ó, que a morte ela não é o fim.
Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e por isso nós podemos abraçar a vida eterna. Só Jesus pode nos dar a vida eterna. É um presente para você, Jesus, o restaurador da vida, restaura. Ele levanta, Ele sopra aqui nas narinas, no nosso coração, o fôlego de vida. Olha que bênção a gente saber que mesmo diante da pior inimiga que é a morte, nós podemos ter esperança. Você está sofrendo por conta da perda de alguém especial? Vem estudar um pouquinho mais sobre esse Jesus, Jesus que é o doador da vida, é o dono da vida, e Ele pode me conceder e te conceder a vida eterna. Jesus, o restaurador da vida, é um estudo bíblico com 20 lições, tem 2 vídeos que você vai poder assistir a cada lição. E esse estudo aqui, ele me chama bastante atenção por conta da quantidade de referências bíblicas. Você vai ficar assim, olha, expert em cada assunto aqui relacionado à palavra do Senhor e o quanto o Senhor pode nos restaurar. Vou ler aqui algumas das lições. Jesus e a intercessão, Jesus e a oração, Jesus e a restauração do bem, Jesus e o estilo de vida cristão, assuntos que você vai conhecer, estudar, colocar em prática na sua rotina, na sua comunhão com Deus. Peça agora o seu, Jesus, o restaurador da vida. Você digita restaurador e manda pra gente, 12981510081, 12981510081, e a gente passa o cadastro online. Você sabe que é de graça, todo o material de estudo da Bíblia na Novo Tempo é de graça para você se aprofundar com a sua família, aí num cantinho da sala, naquela poltrona, naquele momento especial, não é? Para você estudar a palavra de Deus e colocar em prática, ok? 12981510081, Jesus, o restaurador da vida. A nossa produção estava fazendo uma pesquisa, né? E é tão interessante quando a gente pensa em ciência e tecnologia, não é mesmo? Um salto gigante. Quando a gente começa a pesquisar e a refletir, as aulas de história, não é? Então vamos lembrando assim, olha como foi o avanço. O cavalo, a bicicleta, depois veio o automóvel, o motor a vapor, não é? E tantos, e vamos seguindo ali. Cada vez mais o transporte das pessoas foi ficando mais rápido. Olha o avião, temos o avião aí, não é? E quando a gente pensa nas correspondências no meio de comunicação, carta, você é da época que recebia carta aí, que você ficava naquela expectativa do carteiro chegar, gritar carteiro e te entregar uma correspondência, quem sabe a correspondência do seu amor, não é? Do seu príncipe ou da sua princesa. E aí a gente vai seguindo jornal impresso, telégrafo, telefone, rádio, televisão, internet, celular. Parece que a gente tem todos os meios de comunicação agora no celular, não é mesmo? Realmente, os meios de comunicação, eles revolucionaram a história. Eles mudaram o nosso jeito de viver, de conviver. Eles mudaram realmente, mas nenhum deles foi capaz de transformar uma vida. É verdade, porque só quem transforma a vida é Jesus. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Em que área da sua vida Jesus fez uma mudança que é notável? Eu queria que você me contasse isso. Em que área da sua vida você mais experimentou mudanças ao ter esse encontro com o Mestre, com Jesus? Eu vou te dar alguns exemplos que a gente já colheu aqui com os amigos. Olha, no casamento, na alimentação, Jesus mudou o casamento, Jesus mudou a forma da minha alimentação, do meu jeito de ser. São respostas que a gente já tem por aqui. Participa pelo WhatsApp, 12981510081. A gente vai selecionando algumas participações e a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida. Qual parte da sua vida mais foi impactada pelo Evangelho? Eu fico te esperando. Enquanto isso, a gente vai ouvir uma música bonita na voz do Wesley Fonseca, a canção Irresistível. Bom dia para você. Eu queria ter canções pra agradecer tudo que você faz e fez. Como prova desse amor, eu já fiz versos, já fiz votos, fiz promessas, mas não posso mais brincar
de amar. E eu não pude resistir, seu amor me cercou. E se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui. Sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Antes que houvesse o sol e a lua, antes que o homem conhecesse a sua alma gêmea, já existiu amor. E esse amor desceu, e esse amor venceu, e hoje vive em mim, eu sou livre, porque Ele amou. Seu amor me cercou, e se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui. Sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Seu amor me cercou, e se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui. Sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Tudo que você faz e fez como prova desse amor. Irresistível é o amor do Senhor. Irresistível é a amizade que o Senhor nos oferece. Você ouviu com Wesley Fonseca essa música bonita que emociona o nosso coração, não é? E conforme a gente vai ouvindo e vai pensando nessa questão da transformação de vidas, a gente ainda fica mais emocionado, impactado e com vontade de pregar sobre isso para outras pessoas. A gente fez uma pergunta antes da canção: qual foi a área da sua vida, em que aspecto da sua vida é notável uma transformação após você ter aceitado Jesus como o seu Salvador? E eu já tenho algumas respostas aqui, viu, pastor? Olha as respostas que chegaram pra gente aqui. O Gabriel Felipe diz assim, olha: tudo ele mudou para melhor depois que eu me batizei. Já Morgana Sairon diz: Deus mudou meu caráter. O Everton disse: minha vida espiritual, a minha comunhão com Jesus. O Denis falou algo bem interessante: o meu discernimento espiritual. Interessante, né? Muitas pessoas, não foi só o Denis não, outras pessoas também comentaram sobre essa questão de não saber como adquirir conhecimento para ter esse discernimento. Pastor, como é que a gente alcança discernimento espiritual, hein? Olha, o discernimento espiritual vem a partir do conhecimento da palavra de Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se subjuga à palavra de Deus e você se depara com as verdades ali contidas, você começa a perceber que a própria palavra vai moldando a tua vida e te dando discernimento, bom senso espiritual, de saber aonde você deve ir, o que você deve falar, de saber o que é lícito, o que não é lícito. Tudo a partir da sua relação com a palavra. A palavra é o start para o discernimento.
Muito bem. A Lígia Paula diz: meu comportamento com as pessoas em relação a ter mais paciência e domínio próprio. Mais uma na área familiar. Interessante, aqui tá falando sobre relacionamento, né? Comportamento. Muita gente fala sobre isso. Meu comportamento mudou. É que a palavra, ela gera bom senso em todos nós, não é? Então, quanto mais você tem, mais de Cristo você tem na sua vida, mais bom senso você vai ter. Seu comportamento muda. O senhor falou em bom senso, né? Esse bom senso faz a gente praticar, não somente ficar na letra, não é? É porque pastor, o evangelho é prática. O evangelho não é uma declaração apenas. Você verbaliza, mas você materializa o evangelho na sua vida. E você parte para uma prática mesmo, em que você é o que menos percebe, mas os circunstantes, os que estão em volta, se dão conta de que você mudou. Muito bom, né, gente? Saber que a palavra de Deus pode, quando ela encontra ninho no nosso coração, pode mudar a nossa vida. Olha que coisa boa. O Júnior Araújo, ele fala assim: Jesus me transformou por completo, me tirou do lamaçal, me transformou. Ele até faz uma declaração aqui: eu amo Jesus. Que legal, Júnior. Eu só faria uma observação, Júnior. Esse completo, ele ainda continua crescente. Sim. Ele não pode parar, estagnar aí, porque nós não vivemos engessados, né? A gente está em pleno crescimento. Então ele transformou muito você e vai continuar transformando. É aquele processo de santificação, né, pastor? Cada dia um pouquinho, né? O Augusto diz que a maior mudança foi na área sentimental, que Jesus mostrou a ele como é bom amar. Interessante a resposta do Augusto. A Manuela diz que a saúde mental mudou muito quando ela se encontrou com Deus. A Cássia fala da alimentação. Interessante, né? Talvez algum ouvinte esteja pensando, mas como que o evangelho impacta a minha alimentação? A minha mesa, o que tem na minha mesa pode atrapalhar minha comunicação com Deus, pastor? Rose, você falou agora há pouco tempo sobre discernimento. O discernimento, ele abraça a vida toda. Então, não só no aspecto social, sentimental, financeiro, em todos os aspectos da vida. Exatamente. E que bom que a gente tem uma orientação para todos os aspectos da vida, não é? Bom, a gente está falando de transformação, pastor. O senhor foi pastor de igreja, ali na igreja local, nos campos. 37 anos, pastor? 37 anos, né? Com certeza, o que o senhor mais viu no seu período de ministério, assim, é a transformação de vidas. Tem uma que o senhor pode, em particular, contar pra gente? Olha, vamos lá. Eu tenho várias, mas eu vou contar uma que marcou muito a minha vida. Eu não vou dizer o local, apesar de que a pessoa que está envolvida nessa história já é falecida. Isso já faz 30 anos, pelo menos, que essa história aconteceu. Eu fiz um evangelismo em um determinado lugar e eu tive o privilégio de dar estudo bíblico para toda uma família maravilhosa, o pai, a esposa e alguns filhos. E ao final de 60 dias de evangelismo, eu vi assim de forma muito impactante a transformação na vida daquelas pessoas, principalmente do pai, porque ele tinha um histórico muito complicado de bebida, de outras situações que não vou falar aqui, mas situações assim bem complexas. Mas ele teve uma mudança radical. A esposa percebeu, os filhos perceberam, todo mundo percebeu. Mas quando chegou o momento de fazer a ficha batismal para o batismo e tal, ele disse: olha, eu não posso me batizar porque eu tenho um problema muito grave na minha vida, um pecado que Deus não perdoa. E eu fiquei bem encucado com aquilo, né? Porque eu já tinha percebido a transformação da vida dele. Mas tinha alguma coisa ainda no passado dele que estava pesando de forma extremamente negativa e o impedia de tomar a decisão final, de dar esse salto final para o batismo e abraçar a conversão verdadeira. Até que depois de muito perguntar e pedir para ele, até apelei, disse: olha, eu preciso saber que pecado é esse que Deus não perdoa, porque quando eu estiver pregando por aí, eu vou dizer: olha, Deus perdoa todos os pecados, menos um de um amigo que eu conhecia, se ele não perdoa. Até que ele me convenceu, ele ficou convencido de me contar, né? E ele morou numa região do Brasil, onde ele tinha um comércio, e uma das pessoas que entrou naquele comércio, de alguma forma, insultou um familiar dele. E ele foi tomar satisfação com esse rapaz, e esse rapaz quis matá-lo.
E ele matou esse rapaz. E tinha um outro amigo desse rapaz que também tentou matá-lo e ele matou também esse rapaz. E ele disse, olha pastor, eu matei 2 pessoas, então é assim, eu sinto que Deus mudou a minha vida, que eu sou uma outra pessoa, mas eu não consigo me desvencilhar disso, falta isso. E eu sei que Deus não vai me perdoar. Aí eu disse assim, olha, eu queria te contar uma história. Tu sabias que tem um homem na Bíblia que está entre os heróis da fé, no livro de Hebreus capítulo 11, que com uma queixada de jumento matou 1000 e foi completamente restaurado por Deus? Eu até brinco, imagine se ele tivesse o jumento todo, né? Porque com a queixada ele matou 1000, imagine se ele tivesse o jumento todo. Aí ele disse assim, eu não acredito, tem esse personagem na Bíblia? Tem. E eu mostrei para ele, e ele disse, não, então agora minha transformação está completa, eu vou me batizar. E eu batizei a família toda deles, né? Mas assim, essa é uma das histórias, o que a gente mais se depara, o que mais a gente percebe, são pessoas que estão sendo diariamente transformadas pelo poder do Evangelho. Ninguém explica. Agora aqui, recentemente em Jacareí, a cidade que cedia aqui a Novo Tempo, uma pessoa começou a frequentar a igreja do Jardim América e tal. Espero até que ele esteja ouvindo, que é uma história muito positiva. E aí ele começou a mudar, e um dia ele me convidou para comer uma pizza com a família, e a esposa começou a dizer assim, ele está mudado. Aí os filhos começaram a dizer, ele está mudado. E eu fiquei até preocupado em perguntar se está mudado, porque alguns se convertem e ficam esquisitos. Não é? Não deveria ser assim, mas uns ficam obnubilados, meio atrapalhados. E eu digo, eu não vou perguntar, porque se for no aspecto negativo, vai ficar ruim, né? Aí eles falaram tanto que eu resolvi perguntar, mas mudou como? Aí a esposa disse, olha, ele se tornou um melhor pai, um melhor marido, mas ficou um tanto mais grato a Deus pela vida, ficou mais liberal, libera mais grana pra gente. Aí o filho disse assim, ele ficou mais amoroso, ele se relaciona melhor com a gente. Então eu fico maravilhado com o que Deus pode fazer na vida das pessoas. São centenas de histórias, eu estou falando aqui pra gente que teve a sua vida transformada pelo Evangelho. Amém, né? amém. Quero convidar você para continuar com a gente, querido ouvinte, porque o pastor Ezequias Guimarães vai abrir a Bíblia depois do intervalo para contar para a gente como Jesus pode reescrever a sua história, assim como reescreveu a história de pessoas próximas a ele. A gente tem dezenas de testemunhos aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação de pessoas que tiveram realmente, que Jesus foi um divisor de águas. Vamos ouvir depois do intervalo, então, esse encontro marcado aqui na sua Novo Tempo. Até já. Você está ouvindo Semana Especial da Páscoa. Voltamos a apresentar Semana Especial da Páscoa. Oi, querido ouvinte, rapidinho intervalo, e agora eu convido você para se conectar com a Rádio Novo Tempo com o coração aberto para que a gente possa ouvir a mensagem de Deus. Pastor Ezequias Guimarães vai compartilhar com a gente palavras do Senhor, da Bíblia, e vai nos dizer o quanto Jesus pode transformar a minha vida e a sua também. Pastor, é com o senhor a partir de agora. Muito bem, eu queria primeiramente, rapidamente agradecer à Rádio Novo Tempo pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês durante essa semana. Obrigado você que nos acompanha a rádio, que Deus realmente continue te abençoando. O tema final dessa semana não poderia ser mais apropriado: transformação, vidas transformadas. E isso é o que o Evangelho mais faz. Fez em você, fez em mim e vai fazer em muitas outras pessoas até a volta de Jesus. Eu queria começar contando uma experiência pessoal, porque eu acho que o melhor exemplo é o pessoal, é o que Deus fez em você. Eu estudei na minha infância no Instituto Adventista Grão-Pará, na cidade de Belém, na rua Barão do Triunfo, se eu não me engano ainda é esse nome. Eu fiz ali a 5ª, 6ª, acho que 7ª série, e aqueles que foram meus colegas da época sabem que eu era uma pessoa complexa no meu comportamento, agressivo e difícil. Os anos se passaram e eu tive o privilégio de vivenciar uma mudança de vida muito radical quando, por ocasião da minha passagem pelo ENA. Eu fiquei 8 anos estudando no Educandário Nordestino Adventista, ali em Belém de Maria, em Pernambuco.
E durante esses 8 anos Deus transformou minha vida. Me tornei um pastor, comecei a trabalhar lá no Amazonas, nas lanchas, morei ali 3 anos na lancha, lá no 021. E os anos foram passando. Um dia, não muito tempo atrás, eu fui ao Rio de Janeiro pregar na igreja do Botafogo, e eu encontrei um colega da minha época do Grão-Pará, onde a gente fazia ali a 6ª série. E não nos víamos desde então. E ele me reconheceu, eu também o reconheci. E ele me perguntou assim: Ezequias, o que é que você fez da sua vida? Aí eu disse assim: eu sou um pastor. Aí nunca esqueci a forma como ele me olhou e disse assim: não, isso aí não. Você não pode ser pastor. Eu disse: não, eu sou um pastor. Ele disse: cara, você não pode ser um pastor. E eu fiquei intrigado com aquilo, porque essa afirmativa tão incisiva da parte dele, que eu não poderia ser um pastor. Eu digo: fulano, mas por que você acha que eu não posso ser um pastor? Ele disse assim: é porque eu te conheço, cara. Aí eu disse para ele assim: olha, você não me conhece. Você me conheceu. Você me conheceu há muitos anos, há 3 décadas atrás, até mais. Você me conheceu, você não me conhece mais, você não tem noção de quem eu sou. É interessante como nós temos dificuldade de entender que realmente o Evangelho, Jesus, pode mudar, cambiar, transformar a vida de qualquer pessoa. Seja o indivíduo mais maligno e perverso, seja aquele mais desconectado de tudo e de todos, Deus pode mudar a rotina, a vida de todos nós. Isso é promessa do Evangelho e é isso que a gente se dá conta que aconteceu na vida de muitas pessoas e que talvez tenha acontecido com você que está aí me ouvindo. Eu já tive situações assim de ver mudanças completamente radicais. Eu queria dar aqui alguns exemplos de mudanças radicais. Depois eu vou para outras mudanças, mas eu queria pelo menos me ater aqui a algumas mudanças radicais. Lembro de Zaqueu, o cobrador de impostos? Aliás, eu falei nesse tema na segunda-feira. O antes ele era como? Rico, corrupto e odiado por todos. Aí ele teve aquele encontro com Jesus na sua casa, abriu o seu coração para o Evangelho, para Jesus. Qual foi o resultado disso? Jesus declarou para ele e para aqueles que estavam lá, para os circunstantes, de que naquele dia houve salvação naquela casa. Então veja aí o radicalismo da mudança, né? Eu não defendo o radicalismo como forma de vida, mas eu defendo claramente o radicalismo no que diz respeito às mudanças que acontecem na vida de todos nós. Vou usar aqui um outro exemplo também que eu já dei durante a semana, da mulher adúltera. Ela estava condenada à morte e cheia de culpa, sem perspectiva nenhuma. Aí ela teve um encontro com Jesus. O que é que aconteceu? Jesus a perdoa e fala para ela: vai e não peques mais. Eu queria fazer aqui um parêntese para você que está me ouvindo. Atente para isso. Jesus não chama você para que você continue sendo a mesma pessoa. Já ouviram falar na síndrome de Gabriela Cravo e Canela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Cristãos que vivem debaixo dessa filosofia só teriam que acrescentar: vou para o inferno assim também. Porque Jesus chama você para te dar uma nova vida, uma nova perspectiva. Para continuar do jeito que você está, é só permanecer onde você plantou a sua vida. E é interessante que ali, quando Jesus disse: vai, não peques mais, ela foi uma vida completamente libertada e restaurada. Viveu em dignidade. Que coisa maravilhosa! São transformações radicais. Lembram de Paulo? Eu fico pensando na história de Paulo, antes Saulo, né? Saulo, ele não receberia a oportunidade para trabalhar em nenhuma empresa, instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não passaria no RH. Ele era um perseguidor do Evangelho. Ele presenciou, e não só presenciou, como ele consentiu a morte de Estevão. Ele consentiu, ele aprovou a morte de Estevão. De repente, a caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus. Até alguns gostam de dizer que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala em cavalo, né? Imagina, pode ser que ele estivesse de cavalo lá, mas
Ele caiu por terra, ele teve um encontro com Jesus, ele caiu no chão, ele ouve a voz de Cristo, que o adverte e pergunta: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Foi aí que Paulo entendeu que Jesus e a sua igreja são aspectos de uma verdade única. A igreja é Jesus, Jesus é a igreja. E aí ele se converte. Quem se tornou Paulo? O maior missionário da história da igreja, escrevendo boa parte do Novo Testamento. Então são mudanças radicais que acontecem na minha vida e na sua vida, e que aconteceu no passado. Agora, Jesus transforma e restaura a vida das pessoas que também estão quebrantadas. Eu vou aqui dar um exemplo, né? Naturalmente continuam sendo mudanças radicais, mas são pessoas que viviam quebrantadas. O endemoniado de Gadara, está lá em Marcos capítulo 5, do verso 1 a 20, vivia em túmulos, era violento, sem controle. Aí ele teve um encontro com Jesus, os demônios saem e ele fica em perfeito juízo. Ele torna-se um pregador na cidade. Que coisa, né? Será que você já viu uma mudança tão radical como essa? De alguém laçado pelo inimigo, pelo demônio, e que se tornou liberto por Cristo, e ele torna-se um pregador em perfeito juízo. Aliás, é bom a gente fazer esses parênteses aqui de vez em quando. Toda vez que eu vejo alguém sem noção, que não está em perfeito juízo, sem bom senso, falamos muito sobre isso agora há pouco, eu percebo que essa pessoa está precisando de conversão. Porque o indivíduo, quando é convertido, o seu vernáculo muda, o seu vocabulário muda, a sua postura muda, e a gente percebe que aquele indivíduo tem juízo. Quando você vê uma pessoa desajuizada, está faltando Cristo na vida dele. Então eu uso o exemplo aqui do endemoniado de Gadara. Vou dar um outro exemplo, a mulher com fluxo de sangue, está lá em Marcos capítulo 5. Há 12 anos, você sabe o que é 12 anos? Isso é boa parte da vida da gente. 12 anos isolada socialmente, sangrando, sem esperança, sem encontros sociais, sem vida social. Aí ela se encontra em Jesus, ela se encontra com Jesus. Jesus só toca em suas vestes, ela toca nas vestes de Jesus. Jesus para o trajeto, para a caminhada e diz assim: peraí, aconteceu alguma coisa, alguém me tocou. Ele é questionado pela multidão: como? O povo te aperta aqui, você está perguntando quem me tocou? Aí ele disse aqui: eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E é interessante, qual foi o resultado disso? Jesus chama ela de filha. Filha, você está livre. Que maravilha! Você passar a ser chamado de filho e filha de Deus, pela transformação maravilhosa que aconteceu na sua vida. Nós temos aqui mais um exemplo, eu trouxe aqui mais um exemplo do cego Bartimeu, está lá em Marcos capítulo 10. Antes ele mendigava, vivia na escuridão. Aliás, eu quero dizer a vocês que é uma outra característica daqueles que entregam a sua vida a Jesus. Eles passam a ver a vida numa perspectiva diferente, né? Quando você vai ali e olha os milagres que Jesus fez no livro de João, são milagres assim completamente interligados, né? Até que lá no 6º milagre ele restaura vista a um cego. E aqui nós temos a história de Bartimeu, que era cego e passou a ver. O transformado também, ele tem essa experiência. Aliás, eu já vi muita gente na igreja dizendo isso. Eu não via, eu não enxergava, e agora eu estava vendo. Mas o cego Bartimeu, ele teve esse encontro com Jesus. Ele clama por misericórdia. Ele grita, ele não desiste. Ele chama e Jesus o atende. Qual foi o resultado? Ele passou a enxergar e agora ele segue pelo caminho, seguindo a Jesus, enxergando física e espiritualmente. Aliás, eu quero dizer que a pior cegueira não é a física. A pior cegueira é a espiritual. É quando você não consegue ver a graça do Evangelho, a bondade de Jesus,
a sua mão estendida na sua direção. Essa é a pior cegueira de pessoas que não querem ver, não querem sentir, não querem ser tocadas, não querem ser transformadas, estão extremamente conformadas com a vida que leva. Então, querido, querida, escute, Jesus continua transformando vidas hoje. Eu vou já contar uma história que aconteceu comigo e vocês vão se dar conta de que isso é uma verdade. Ele perdoa os pecados, ele cura as feridas da alma e ele dá um novo propósito de vida. Ele dá um novo propósito de vida. É um recomeço. É por isso que lá em João capítulo 3, Jesus chama isso de novo nascimento. Quando ele fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo. E esse é um negócio que não dá para explicar. Lembram vocês daquele cego de nascença que foi curado e que os pais, os líderes, começaram a perguntar quem fez isso, como aconteceu, e ele não sabia, até que o apertaram tanto que ele acabou dizendo uma frase que ficou aí nos anais da história. Ele disse assim: olha, eu não sei quem fez, eu não sei como foi, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Essa é a verdadeira experiência daqueles que passam pela conversão. Agora eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito importante nisso tudo. A gente precisa dar alguns passos para ter a vida transformada, tá certo? E eu quero falar também com aqueles que acham que já estão convertidos e que podem não estarem. Tem muita gente na igreja que tem cacuete de crente, coreografia de crente, mas que de crente não tem nada. Está sábado na igreja, se veste como crente, mas não vive na sua essência, na vida que leva, fora da igreja, outdoor, onde a vida realmente escorre, não leva a vida que deveria levar. Eu me lembro aqui, recentemente, algum tempo atrás, eu fui procurado por um garoto que ele me dizia assim: pastor, fale com meu pai e com a minha mãe, porque eles brigam a semana toda, o pau canta lá em casa. E aí quando chega sábado na frente da igreja, o papai diz assim para a mamãe: muda a tua cara que a gente está na igreja, está entrando na igreja. E eles mudam, pastor, o rosto, eles entram na igreja, mas de convertido eles não têm nada, absolutamente nada. Ajude meu pai, ajude a minha mãe, ore por eles. Então, se você percebe que as suas atitudes, elas não correspondem a de um verdadeiro homem e de uma mulher convertida, então eu vou lhe dar aqui alguns conselhos que eu gostaria de que você levasse no seu coração. Primeiro, reconheça a sua necessidade de Jesus. Todos nós temos. Por isso que alguém colocou aí de que teve uma transformação completa. Nunca a nossa transformação é completa ou será completa até o dia em que aquilo que é incorruptível que é corruptível se transformará em algo incorruptível. Até lá nós seremos falhos, seremos pecadores e nós carecemos da graça e na necessidade de estarmos perto de Jesus. Um dia lá em Manaus eu vi uma pessoa pregando e dizendo assim: o diabo não pode comigo. Mas não deu muitas semanas depois, esse rapaz estava fora da igreja, eu fui visitá-lo, ele não aceitou a minha visita. Depois de muita insistência, ele se rebatizou, teve uma verdadeira conversão, e aí ele pediu para pregar na igreja, e eu cedi o púlpito para ele, e ele foi pregar, e ele cunhou uma frase muito interessante, eu nunca mais esqueci essa frase. Lembram da primeira frase que ele falou no púlpito? O diabo não pode comigo? A segunda frase, depois de convertido, ele disse: eu descobri que o diabo pode comigo, mas não pode com Jesus. Então, de forma covarde, ele usou essa expressão, de forma covarde vou me esconder atrás de Jesus e ser abraçado por ele. É isso que a gente tem que fazer. Reconheça a sua necessidade de Jesus. Você precisa dele. Segundo, arrependa-se dos pecados que você tem cometido e da vida que você tem levado. Não esqueça que arrependimento não é confissão, faz parte do arrependimento a confissão, mas não é só isso. Arrependimento significa mudança de vida. Se você está indo para o norte, você começa a voltar para o sul. Você mudou, é um trade, é uma mudança. É radical.
É conversão, você vai convergir, vai alterar completamente a sua rota. Não esqueça disso. Você precisa e eu preciso, nós precisamos de arrependimento. E se for necessário pedir perdão para alguém, pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o esposo, pedir perdão para os filhos, pedir perdão para um amigo, confessar o seu pecado. Não vá confessar pecados escondidos, porque isso não é da conta de ninguém, isso é da conta de Deus apenas. Aliás, eu quero dizer para vocês que nós adventistas, pastores, nós não lidamos com o pecado, nós não tratamos do pecado da vida de ninguém. A gente trata às vezes, e aí temos que levar para a comissão alguma coisa, das consequências do pecado. Seu pecado é com Deus, vai lá, pede perdão, arrependa-se e mude. Não significa que você não vai cair. Você pode cair ainda, e talvez no mesmo pecado. É por isso que em 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, partícula condicional, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E em terceiro lugar, vou repetir aqui, reconheça a sua necessidade de Jesus, arrependa-se e creia no Evangelho de Cristo. E em terceiro lugar, permita que Ele mude você. Você tem que consentir. Ninguém vai estar no céu e ao chegar lá vai dizer o seguinte: puxa vida, eu não queria estar aqui, me trouxeram na marra para cá, eu quero voltar. Não vai acontecer isso. É por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se, olha a partícula condicional de novo, se alguém ouvir a minha voz e ouvir e abrir a porta, eu entro e vou cear com ele. Permita que ele transforme a sua vida, deixe ele transformar a sua vida, se subjugue a ele. Atira esses preconceitos, esses conceitos formados e te entrega na mão dele, deixa ele te carregar. Eu ia contar uma experiência, mas não vai dar tempo, eu só vou contar uma outra historinha bem rápido de uma caravana de ciganos americanos que estavam descendo uma encosta e a carroça se desgovernou e caiu no rio Mississippi. Algumas pessoas morreram, mas lá tinha uma mãe cujo filho estava lá, começou a se afogar. Ele pulou na água para salvar sua mãe. E quando ele começou a segurar a sua mãe se debatia com a angústia da morte, que ela não conseguia relaxar para tirá-la de lá. E eles afundavam. E ele gritava: mamãe, por favor, deixe, relaxe, eu vou lhe tirar. E ela, angustiada, não relaxava, até que ele chegou à conclusão de que se ele não deixasse a mãe, os dois morreriam. E ele deixou a mãe. Horas depois, ele, diante do cadáver da mãe, ele chorava e gritava e dizia assim: mãe, se tão somente a senhora tivesse permitido, eu a teria salvo. Se tão somente você tivesse deixado, eu teria salvo você. Jesus está olhando para você agora, aí onde você está, no carro, em casa, não sei aonde. Está olhando para você e dizendo: eu quero salvar você, eu quero transformar você. Mas você precisa permitir. O Danilo Sena vai cantar uma linda composição, compreensível. Atente à música e à letra. Pense bem, não se preocupe não, que Deus conhece a razão para estarmos bem. Aquieta o coração, Ele compreende o que a gente sente e nos dá a sua mão. As lutas tentam nos parar, tentam
tentam até desanimar, mas sabemos de um Deus que está por perto, o que entende o coração, sabe da nossa imperfeição, mas não tarda em cuidar de nós. Um Deus que sabe todo o nosso interior, sabe da nossa dor. Um Deus que sabe o que temos para falar, mas espera que possamos explicar. Um Deus que sempre está pronto a nos ouvir, o que promete Ele vai cumprir. Um Deus que sabe de toda a nossa imperfeição, mas quer sempre nos tornar a melhor versão. As lutas tentam nos parar, tentam até desanimar, mas sabemos de um Deus que está por perto, o que entende o coração, sabe da nossa imperfeição, mas não tarda em cuidar de nós. Um Deus que sabe todo o nosso interior, sabe da nossa dor. Um Deus que sabe o que temos para falar, mas espera que possamos explicar. Um Deus que sempre está pronto a nos ouvir, o que promete Ele vai cumprir. Um Deus que sabe de toda a nossa imperfeição, mas quer sempre nos tornar a melhor versão. Ele nos entende, sempre compreende, quer o melhor pra nós, sempre nos ajuda, corrige sem desculpa, quer o melhor de nós. Ele nos entende, sempre compreende, quer o melhor pra nós, sempre nos ajuda, corrige sem desculpa, quer o melhor de nós. Um Deus que sabe todo o nosso interior, sabe da nossa dor. Um Deus que sabe o que temos para falar, mas espera que possamos explicar. Um Deus que sempre está pronto a nos ouvir, o que promete Ele vai cumprir. Um Deus que sabe de toda a nossa imperfeição, mas quer sempre nos tornar a melhor versão. Mas quer sempre nos tornar a melhor versão. Obrigado, Danilo. Deus quer a sua melhor versão e a minha melhor versão. Deus não muda apenas a história. Jesus dividiu a história em duas partes. Mas Ele não muda só a história, Ele quer mudar a sua vida.
Ele quer fazer nova todas as coisas. Ele quer livrar você da culpa, do vício, da solidão, da tristeza e da doença. É por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus pode mudar você. Acredite nisso. Confie nisso. Peça isso. Ore por isso. Planeje isso. E você vai ver que o maior beneficiado vai ser você. Mas não só você. Sua esposa vai perceber, seu marido vai perceber, os seus filhos vão notar, os circunstantes vão se dar conta de alguma coisa aconteceu em você. E eles vão desejar a mesma coisa. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Então que Deus abençoe muito você. Foi um prazer estarmos juntos esses dias. E que você seja uma pessoa em Cristo, transformado pela sua graça. Oremos. Obrigado, Pai. Nas tuas mãos eu coloco a todos estes ouvintes. Por favor, não sei quantos e quais são, mas tu conheces cada um. Porque o Senhor foi que pegou os oceanos na palma da tua mão, mediu a terra a palmos. Portanto, o Senhor conhece o nosso coração, porque o Senhor vê como ninguém vê. Transforma a nossa vida, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, chegamos ao final de mais um encontro. Quero agradecer ao pastor Ezequias Guimarães por essa semana tão abençoada, tão impactante, tocou o nosso coração. Muito obrigada, pastor. Até a próxima oportunidade. Deus continue abençoando seu ministério, viu? Obrigado. A gente também agradece ao Danilo Sena com a música Incompreensível. Inclusive, ele é o compositor dessa canção. Muito obrigada, Danilo. Deus abençoe você. Querido ouvinte, eu quero te fazer um convite. Hoje à noite começa o final de semana especial de Páscoa da Rádio Novo Tempo, às 8h30 da noite. Aqui na programação da rádio, você vai conferir uma peça radiofônica, A Paixão de Cristo. Então, será hoje, às 8h30, amanhã, sábado também, domingo, então final de semana todinho, especial demais. Reúna sua família para acompanhar essa programação especial, os efeitos, os recursos ali do áudio, da sonoplastia, tocando o nosso coração com essa história que a gente não cansa de contar, que é a história do sacrifício de Jesus por mim e por você. A gente está chegando ao final da nossa semana. Mais uma vez eu quero te oferecer esse guia de estudos, Jesus, o Restaurador da Vida. Essa revista acompanhou a gente a semana toda. Você já pediu a sua? Ainda não? Então essa é a oportunidade, hein? Estamos fechando, então feche bem aí com a gente, com sucesso essa semana, buscando receber o seu material de estudo. Restaurador da Vida, quem? Jesus, só pode ser Jesus. São temas muito interessantes, Jesus e as Escrituras, Jesus e a restauração do bem, Jesus e a oração. Eu já te disse algumas vezes aqui no programa que o que me chama bastante atenção nesse guia de estudos é a quantidade de referência bíblica. Você vai ver como a Bíblia é recheada de versos temáticos sobre as Escrituras, sobre o bem, sobre a salvação, vários versos bíblicos que vão nos direcionando, que vão nos ensinando, que vão conversando com a gente. Jesus, o Restaurador da Vida, mais uma para sua coleção de guias de estudos da Bíblia da Rádio Novo Tempo. Ok? 12981510081. 12981510081. Você manda pra gente um recadinho assim, ó, restaurador, que a gente passa o cadastro online pra você. Você sabe que esse material é todo de graça. Querido ouvinte, todas as manhãs, todos esses encontros que nós tivemos aqui com a Palavra de Deus estão no youtube.com/Novo Tempo Rádio. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você pode ouvir novamente, pode compartilhar com seus amigos a Palavra de Deus. Vamos espalhar a Palavra de Deus. Separa um tempo aí pra você compartilhar. Tudo bem? Até a próxima semana especial. E na segunda-feira a gente volta com o nosso Vida e Saúde. Tudo de bom para você, boa Páscoa para você e para sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom para você. Você ouviu Semana Especial da Páscoa.